Falta pouco tempo para a prova do Enem 2022 e eu estou fazendo esse vídeo para você saber o que você tem que priorizar em Química. Meu nome é Ítalo de Moraes, seja muito bem-vindo ao canal Gabarito Veste. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você os principais assuntos que você tem que estudar de Química, inclusive trazendo exemplos de questões do Enem 2021, ou seja, a última edição, para você ter uma noção ainda melhor de como você vai estudar cada assunto desse. Já pega sua caneta, seu papel, pega seu tablet, seu computador, anota, porque é muito importante para você conseguir aproveitar muito bem esse vídeo e saber o que você tem que focar, beleza? Então vamos lá. O primeiro assunto é propriedades da matéria. Esse assunto é um assunto mais básico, só que ele é muito importante porque não envolve somente química, tem também questões de biologia e questões de física que estão relacionadas com essas propriedades. Eu trouxe aqui o assunto, que é propriedades da matéria, e também tem aqui os tópicos para você ter uma noção melhor de como é esse assunto. O primeiro tópico é estados físicos da matéria, então é estado sólido, físico, gasoso. Tem também a mudança de estado físico, então a mudança entre esses estados. Além disso, temperatura de mudança de estado e densidade ou massa específica. Eu quero chamar a sua atenção para esse aqui de densidade, porque há momentos em que a densidade é cobrada misturando com diversos outros assuntos, principalmente falando da química, então você tem que ter uma atenção especial. É algo relativamente simples, mas é importante que você entenda muito bem o conceito de densidade. Densidade é igual a massa sobre volume, certo? E as implicações dessa densidade correlacionando com diversas substâncias, que a gente inclusive vai ver daqui a pouco em relação à separação de misturas. Olha só, vou fazer uma observação para você que nesse vídeo eu não vou ficar detalhando muita coisa das questões, tá? Porque o objetivo aqui é trazer principalmente esses assuntos mais recorrentes para você conseguir estudar muito melhor nessa reta final, beleza? Depois a gente pode fazer outros vídeos se vocês quiserem, depois você coloca aí nos comentários para a gente comentar um pouco mais dos detalhes das questões do Enem, tá certo? Então vamos lá. Agora, voltando aqui à questão, essa questão fala de um aparelho que é o alcoolômetro, que ele é um instrumento destinado a medir o teor de álcool. Aí a questão já traz algo muito importante aqui, ó, em porcentagem de volume, ou seja, volume sobre volume. A gente vai ter um volume sobre outro volume, né? Esse volume aqui que está na parte de cima do numerador seria o do álcool, e o que está na parte de baixo seria água, que serve para detectar a quantidade de álcool dentro de uma solução. Isso aqui comparando volumes, tá? Então presta muita atenção nisso. E aqui fala mais algumas informações de como funciona esse alcoolômetro, falando do princípio de flutuabilidade, semelhante ao funcionamento de um decímetro, ou seja, aqui ele compara as densidades, está comparando então a densidade do álcool com a água, né? E a escala do instrumento é aferida a 20 graus Celsius, sendo necessária a correção de medida caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. Aqui a questão está focando em que então? Primeiro em volume e depois em temperatura, tá? E fala que tem que ser uma temperatura de 20 graus Celsius. Mas veja que aqui na segunda parte fala o seguinte, que é necessária a correção da medição caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição, que é 20 graus. Então qual seria o objetivo dessa questão? A gente interpretar nessas temperaturas diferentes como que será feita essa correção para que esse instrumento faça a medição de forma correta. Agora veja o seguinte, que aqui a gente tem essa tabela, temos aqui o valor de referência, que é 35 e 36, e em diferentes temperaturas, ó, a partir de 20 graus, então aqui lembre-se que 20 é a referência, então por isso está igual aqui, né, 35 e 36, e depois a partir de 21 vai diminuindo essa porcentagem em volume, veja que vai diminuindo, certo? A questão pergunta, é necessária a correção da medida do instrumento, pois um aumento na temperatura promove o... Então vamos raciocinar, olha, está falando de aumento da temperatura, certo? Quando a gente vai aumentando, vai diminuindo essa proporção, beleza? Se há uma diminuição, quer dizer que diminui aqui o volume de álcool em relação ao volume de água. O que é a variável? O que está sendo mudado aqui? Está sendo mudada a temperatura. E justamente por isso, a gente aqui vai precisar relacionar esses conceitos de propriedades da matéria também relacionando com os conceitos de física, na questão da dilatação térmica. Por quê? Porque se está falando de temperatura, você tem que interpretar da seguinte forma. O que acontece com um corpo quando ele tem a sua temperatura aumentada? Uma dilatação térmica, não é verdade? Se a gente está falando de líquido, a gente está falando de uma dilatação volumétrica, não é verdade? Então, há
uma dilatação aqui desses volumes. Porém, já que há uma mudança desse valor, dessa porcentagem de volume, certo? Quer dizer o quê? Que esses volumes estão mudando de maneira diferente. A água está aumentando mais o seu volume do que o álcool, certo? Então, essa aqui seria a interpretação para a gente resolver a questão. Porque a gente está pensando da seguinte forma. Lembra que no começo eu marquei aqui volume e marquei também temperatura, né? A questão deixa muito claro que existe uma temperatura de 20 graus, que é aquela de referência, e que caso haja mudança dessa temperatura é preciso fazer correção nesse instrumento. E a questão quer saber por que é preciso fazer essa correção, certo? Então agora vamos às alternativas. Olha, a primeira alternativa é aumento da dissociação de água. Aqui não está falando nada de mudança na parte química ou de separação de íons, nada dessa forma, tá certo? Aqui está falando de mudança de volume em relação à temperatura. Na letra B está falando de aumento de densidade da água e do álcool. Se a gente for pensar em densidade, densidade é massa sobre volume, não é verdade? Aqui a questão está falando de temperatura, tá? Se há um aumento de temperatura, vai haver aumento de quê? Vai haver aumento de volume, tá? Deixa eu só complementar a fórmula. Beleza. Eu também quero fazer uma pergunta para você, na verdade. O aumento de temperatura faz haver uma mudança na massa, né? Contando aqui que não está havendo uma evaporação, nada assim. Claro que não, então a massa vai ser uma constante. Dessa forma a gente pode isolar a massa. Então a massa vai ser igual a densidade vezes volume, beleza? Ok, então considerando esse m aqui como constante, vamos analisar as variáveis. Se há um aumento do volume por causa da temperatura, o que vai acontecer com a densidade? Vai acontecer uma diminuição da densidade, não é verdade? Então, só seguindo assim, esse princípio de análise da fórmula de densidade, a gente vê que, na verdade, se houver uma mudança na densidade, vai ser, na verdade, uma diminuição da densidade, porque o volume está aumentando, entendeu? Então, essa aqui também vai estar errada. Agora, vamos para a letra C. Há uma mudança do volume dos materiais por dilatação. Essa aqui é a alternativa correta. Por quê? Porque os próprios valores aqui demonstram que há uma mudança no volume, certo? A água, inclusive, está tendo seu volume aumentado em maior proporção em relação ao álcool. Então, por isso vai ver essa diferença aqui em relação à porcentagem volume, que é de 35 e 36, né? Que aqui são as referências a 20 graus Celsius, entendeu? Então, por haver esse aumento de temperatura e haver a dilatação térmica, essa mudança de volume. Então, por isso que deve ser feita essa correção, beleza? Perceba que o instrumento ele não está relacionado aqui com massa, tá certo? Talvez se fosse aqui algo relacionado com massa sobre volume, que seria relacionado à densidade, aí talvez a gente teria alguma alternativa mais específica relacionando à densidade, entendeu? E seria inclusive a essa diminuição de densidade. Então, por isso, a letra C é a letra correta. O segundo assunto é análise imediata, método de separação de mistura. Isso aqui, gente, sempre cai no Enem, sempre cai. Então, é muito importante vocês estudarem isso. Eu destaquei aqui os principais métodos de separação, eles são muitos, tá? E eu destaquei aqui, primeiro a decantação, que eu acho, assim, pelo que eu vi, é o que mais cai, pelo que eu já tenho de experiência no Enem, que eu já analisei, decantação que mais cai, e ela está relacionada muito intimamente com a diferença de densidade. Por quê? Porque a decantação é quando você tem aqui uma mistura. Imagine isso aqui um recipiente, tá? Você vai ter que esperar um tempo para essa mistura fazer uma separação. Quem vai ficar aqui embaixo vai ser aquele que for mais denso e quem vai ficar em cima é aquele que é menos denso. Por quê? Porque é um próprio efeito aí da gravidade, certo? E perceba que a gente tem duas variáveis, tempo e densidade. Toda vez que você encontrar uma questão que envolve decantação, você vai ter que pensar nessas duas coisas. Vai demorar um tempo para ocorrer essa decantação e a diferença de densidade que vai provocar essa separação de misturas, beleza? Depois a gente tem separação em função da polaridade. O que você tem que lembrar disso? Que semelhante tem afinidade por semelhante. O que significa? Aquela substância que é polar, ela vai ter afinidade por uma substância polar. Aquela substância que é apolar vai ter uma afinidade por aquela que é apolar. O Enem gosta muito desses conceitos, certo?
Então, às vezes, essa polaridade vai ser utilizada para separar alguma parte específica de uma mistura, certo? Então, às vezes é utilizado algum solvente, por exemplo, apolar, para que ele pegue a parte apolar da mistura e separe essa parte apolar do restante da mistura que seja polar, por exemplo, beleza? Depois a gente tem que saber também quais são esses métodos que sejam químicos ou físicos, né? Então, você tem que ter essa noção do que é uma reação química em que há mudança dos componentes químicos e o que é uma mudança física em que não há essa mudança. Por exemplo, quando a água está no estado líquido e vai para o estado gasoso, ela não deixa de ser água, não é verdade? A molécula continua sendo H2O, entendeu? Então isso é uma mudança física, não é uma mudança química. E por fim, densidade ou massa específica, assim como a gente já resolveu a última questão, é um conceito muito importante, você tem que saber essa fórmula, densidade é massa sobre volume, que vai te ajudar bastante em diversas questões de ciência da natureza. Aqui eu trouxe uma questão de análise imediata de separação de misturas do Enem 2021. Essa questão é relativamente tranquila, de vez em quando algumas questões desse tipo que são um pouco mais difíceis, né, que você vai detectar o método de separação. Por que eu falei que essa questão é fácil? Porque ela já dá aqui para você no próprio enunciado qual método de separação que você tem que detectar, certo? Ó, em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial? E você vai lembrar que eu falei agora há pouco. Quando você fala em decantação, você tem que pensar em dois aspectos. O primeiro é tempo e o segundo aspecto é densidade. Então há uma diferença de densidade entre os componentes da mistura, beleza? Se a gente for olhar aqui, temos várias etapas. Tem a etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você for olhar aqui nessa etapa 3, no tanque séptico, aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas. Então veja aqui ó, uma das variáveis, tempo, né? Se está falando aqui que tem que ficar um tempo em repouso, quer dizer o quê? Que há uma alta probabilidade disso aqui ser uma decantação, entendeu? Se você for olhar aqui na etapa anterior, caixa de passagem, recebe o que vem dos banheiros e lavanderia, reunindo todo o esgoto residencial. E aqui, logo após isso, ele tem que ficar parado. Se ele vai ficar parado, é para fazer uma separação de algumas partes desse esgoto, beleza? A gente tem uma mistura aí de muitos componentes, dá para notar aqui que já acabou de sair da casa, né? Então tem muitos componentes envolvendo aqui e com certeza esses componentes têm uma diferença de densidade. Logo aqui, por estar implícito essa questão da densidade e por estar explícito esse período aqui necessário de tempo, a parte que está sendo feita aqui uma decantação é a etapa 3, letra C. O próximo assunto que você tem que dar uma importância, tem que dar um estudado agora nessa reta final é introdução à química orgânica. É um assunto assim relativamente fácil, só que ele é um pouco grande, tem bastante coisa para ser vista e eu trouxe aqui os tópicos que envolvem esse assunto. Primeiro é características gerais das moléculas orgânicas, então se você não tem essa noção ainda, você vai ver lá que é basicamente carbono com hidrogênio, né? Então você vai começar a ver como as características básicas dessas moléculas orgânicas, depois você vai avançando, vendo que pode ter ali oxigênio, outros átomos. E características do átomo de carbono. Então você vai ver quantas ligações ele faz, são 4 ligações, né, algumas características específicas dele. Além disso, tem a representação das cadeias carbônicas. Aí aqui começa a ficar muito mais interessante, porque você vai precisar saber essas representações para você avançar nessas outras partes aqui. Por exemplo, a classificação dos carbonos. Então você vai classificar esses carbonos com base nessas cadeias, no que está ligado ao carbono. Tem também a classificação das cadeias carbônicas. Você não consegue fazer essa classificação das cadeias carbônicas se você não souber as representações das cadeias carbônicas. Então, aqui eu até coloquei uma seta porque é muito importante. Direto o Enem pede questões em que explicitamente você tem que saber essa classificação, ou então é um passo assim, um pré-requisito para a questão para você conseguir resolver, é você saber essa classificação de cadeias carbônicas. Então você tem que saber se é saturada, se é insaturada, se é ramificada ou não, se é cíclica, tudo isso você tem que saber. E também tem os compostos aromáticos que são muito importantes. O Enem gosta muito de cobrar esses compostos, você tem que saber interpretar o que são esses compostos e as funções também relacionadas a eles. Aqui eu trouxe para vocês uma questão de química orgânica do Enem 2021. Essa questão, assim, aparentemente
ela é de polímero somente, só que ela vai envolver também essa parte básica da química orgânica. Olha, aqui na primeira parte da questão fala de um breve contexto da descoberta dos polímeros, etc. Certo? E aqui vamos começar para o que é mais interessante. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero, tá? Então, o que acontece? Essa parte aqui, se você não tiver a noção da química orgânica básica, você não consegue interpretar. Primeira coisa, ligação dupla. O que é uma ligação dupla nesse caso? É uma ligação dupla entre dois carbonos. Beleza. Conjugada. Isso aqui é muito importante para você conseguir matar essa questão. Por quê? Porque conjugada quer dizer que tem uma dupla e uma simples. Uma dupla e outra simples. Há um revezamento entre dupla e simples, entendeu? E que isso dá efeitos específicos para o composto orgânico. Não pode ser, por exemplo, dupla, depois uma simples, depois outra simples e depois uma dupla, certo? Isso aí já não configura como uma ligação conjugada. Outro conceito básico ao longo da cadeia principal. Por quê? A gente também tem ramificações, na verdade, nas cadeias orgânicas. Então essa conjugação não pode estar em uma ramificação, por exemplo, ela tem que estar na cadeia principal. Só para a gente fazer uma revisão rápida, veja que aqui temos entre parênteses e um N. Esse N quer dizer o quê? Quer dizer que pode ser repetido N vezes, né? Essa é uma característica do polímero. A gente tem um monômero, então todo esse conjunto, cada um desses aqui são monômeros, certo? Esses monômeros podem ser repetidos, por isso que é chamado de polímeros, beleza? Então veja que aqui nessa questão você vai ter que fazer a repetição desses polímeros. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse polímero. Como é que a gente vai repetir? A gente vai colocar ele aqui para baixo, assim, dupla, depois assim, assim e assim, beleza? E assim sucessivamente, tá? Aqui, como é que seria esse? Seria assim, ó, dupla, desce, faz aqui essas ramificações, né? E assim sucessivamente, vai repetindo, entendeu? Então, essa aqui é a dinâmica dessa formação dos polímeros, há toda uma repetição desses monômeros, certo? Agora, vamos ver quais desses monômeros aqui vão atender a essas características, tá? Então, a primeira característica é ter ligações duplas conjugadas. E tem que ser na cadeia principal. Veja que aqui na letra A a gente tem essas ligações duplas, mas não estão na cadeia principal. A cadeia principal é essa aqui, entendeu? Então esse conceito de cadeia principal, que é um conceito muito básico aqui, já é muito importante para você conseguir fazer essa questão. Como essas duplas estão aqui, não pode ser a letra A, tá certo? Aqui a gente tem uma dupla ligação na letra B, ela não está na cadeia principal e além disso não é entre carbonos, é entre um carbono e um oxigênio, tá? Então isso aqui não vai configurar as duplas conjugadas. Agora aqui na letra C, ó, veja que a gente tem uma dupla, uma simples, outra simples. Aqui para ser conjugada deveria ter essa outra dupla, entendeu? Veja que a grande diferença dessa para a letra D é essa aí, entendeu? Se você por acaso achasse que isso aqui seria duplas conjugadas, você já erraria e marcaria C. Então não é a letra C. A letra D aqui é sim, ó, simples, dupla, simples, aqui seria dupla, simples, dupla, beleza? E só para a gente fechar aqui a letra E tem essa dupla, mas veja que não é conjugada, tem simples, tem outra simples aqui, beleza? Então não é a letra E. Dessa forma, essa letra D atende a todas as características de ter ligações duplas, conjugadas e nessa cadeia principal. Aqui temos mais uma questão do Enem 2021 que envolve esses conhecimentos de cadeias carbônicas, certo? Essa aqui já é um pouco mais difícil, um pouco mais elaborada. Por quê? Porque temos aqui 5 compostos diferentes. O que a questão pede? O aroma do flavorizante derivado do ácido etanóico e que apresenta cadeia carbônica saturada. Você tem que saber esse conceito básico. O que é uma cadeia carbônica saturada ou insaturada? A saturada é simplesmente ligação simples. Insaturada pode ser ligação dupla ou ligação tripla entre carbonos. Entendeu? É só isso. Só isso mesmo. Ou seja, você tem que saber qual dessas fórmulas aqui não tem nem ligação dupla, nem ligação tripla. Qual delas tem somente uma ligação simples, tá? Qual que é a parte difícil que eu falo dessa questão? É você saber transformar dessa fórmula do jeito que ela está aqui. Veja que as ligações não estão representadas, a gente só tem os átomos e as quantidades de átomos. É uma fórmula molecular
transformar em uma fórmula estrutural. Que a fórmula estrutural é esse estilo aqui que eu fiz aqui embaixo, entendeu? Que é você colocar as ligações, identificar as ligações. E só assim você vai conseguir descobrir quais fórmulas aqui contém essa saturação ou insaturação. Como o meu objetivo aqui não é te averiguar cada uma aqui separadamente, o meu objetivo é trazer de uma forma mais simples as questões para você ter essa noção de uma maneira mais rápida, a resposta aqui, a letra B, então a gente vai focar nela, beleza? Como é que a gente vai transportar essa fórmula molecular para uma fórmula estrutural? É claro que você vai ter que treinar isso fazendo exercícios dessa parte básica da química orgânica, dessa transformação de fórmulas, tá? E conforme você vai treinando, você vai pegando uma prática e vai ficando muito mais rápido. Então vamos lá, olha, CH3. O que acontece? Aqui o CH3 eu já posso escrever assim, não tem problema. Ah, eu posso abrir tudo para ficar exatamente tudo como estrutural? Pode também, ó. CH, CH e CH. Quando você estuda essa parte básica da química orgânica, você já sabe que o carbono faz 4 ligações. Dessa forma, fica faltando uma aqui, entendeu? Qual que é o próximo aqui, ó? CO2, tá? Como é que a gente vai ligar esse CO2? A gente vai ligar, vamos supor, o C tá aqui, tá? Supondo essas 4 ligações. Vamos bem do básico mesmo aqui, ó. 4 ligações. Se eu colocar o O aqui, e o O aqui são 2 Os, né? 2 oxigênios. Vai ter uma ligação sobrando, beleza. Mas a gente vai ter um problema. Por quê? Quando a gente coloca o oxigênio ele tem que fazer 2 ligações, beleza? Então, dessa forma, isso aqui não vai dar certo. Se eu colocar 2 aqui e 2 aqui, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações do carbono. Está completamente errado. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar um desses oxigênios aqui, certo? Agora, o carbono ficou certo? Ficou certo. A gente tem 1, 2, 3, 4 ligações. A gente joga esse oxigênio aqui para frente, né? Aí você fala, Ítalo, esse oxigênio aqui está com uma ligação só, beleza? Ele precisa de 2, a gente bota aqui do outro lado, não tem problema, tá certo? Então aqui dá para a gente dar a continuidade, ó. Temos o CH2. Esse 2 embaixo significa que são 2 vezes esse CH2. Então a gente tem o CH uma vez e o CH 2 vezes. Deu certo? Ó? 4 ligações para esse carbono, 3 ligações para esse, fica sobrando uma aqui que é a quarta para dar continuidade à molécula, entendeu? Além disso, olha, o hidrogênio sempre faz uma ligação, tá certo? Agora temos um CH. Além disso aqui temos o CH3 2 vezes. Então como é que eu vou fazer isso aqui? Olha, se eu colocar o CH3 aqui, ó, CH, vai dar errado. Por quê? Porque esse carbono está fazendo só 3 ligações, entendeu? Inclusive aqui eu fechei, são 2 CH3, eu fechei e já a molécula não vai dar certo. Então como é que eu posso resolver esse problema? Eu coloco o CH aqui, coloco mais um C aqui, CH3 e outro CH3. Ó. Fechou aqui, beleza. Esse C aqui que estava antes pendente, né, uma ligação com carbono, não é verdade? Eu vou lá, ligo ele aqui, ó, C, tem H. Tá vendo? Então, agora a gente acabou a nossa molécula. Se você for olhar essa molécula aqui, ela vai atender o requisito de ser uma cadeia carbônica saturada. Veja que aqui está saturado, ó, não tem nenhuma dupla ligação entre carbonos. Então, atender ao requisito, a resposta vai ser essa banana. Letra B de bola. Próximo assunto, que também é muito importante, que você vai ter que ter uma noção dele, é ácidos e bases. Mas, na verdade, não é um assunto, é um conjunto de assuntos. Esse conhecimento de ácidos e bases vai envolver diversos assuntos. Eu trouxe aqui os principais. O primeiro, funções inorgânicas. Se você for escolher um só para estudar desse aqui, escolha funções inorgânicas, porque vai ser o seu primeiro contato com ácidos e bases. Você vai estudar as funções ácido, base. Sais e óxidos não precisa estudar? Precisa sim, porque os sais e óxidos estão relacionados diretamente com ácidos e bases. Os sais vão ser formados a partir de junção de ácidos e bases, entendeu? De parte dos ácidos e das bases. O óxido, a gente também vai ter óxido básico, óxido ácido. E o Enem gosta muito de cobrar alguns óxidos, e essa característica de ser ácido ou básico. Então, por isso é muito importante
que você estude essas funções inorgânicas. Você não pode ir para o Enem sem estudar essas funções inorgânicas. E já adianto que você não vai precisar, às vezes, se aprofundar tanto, tá? Você sabendo a base e sabendo aqueles que são mais cobrados, você já consegue levar muito bem no Enem. Além disso, temos hidrólise salina, conceitos modernos de ácido e base, e também acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Aconselho fortemente que você estude isso também, porque são poucos compostos que você vai ter que saber se são ácidos ou bases, então é um assunto relativamente tranquilo, ele não vai ser tão grande que nem esse assunto de funções inorgânicas e vai te ajudar bastante, inclusive na questão que eu vou mostrar para você agora, a gente vai precisar desse conhecimento. Aqui a questão também do Enem 2021, ela fala de algumas substâncias. Qual que é o objetivo aqui? Ó? A distinção dessas substâncias pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando sua presença mediante a adição de um reagente específico. Ou seja, a gente vai adicionar um reagente para descobrir qual que é a substância, beleza? O hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido-base de Bronsted-Lowry. Vamos lá. Primeiro, você tem que saber o que é um hidróxido de sódio, né? Então, naquelas funções orgânicas, você vai estudar as bases. O hidróxido de sódio é uma base, é uma das mais importantes. Então, com certeza, você vai ver o hidróxido de sódio, que é o NaOH. O hidróxido de sódio é uma base, beleza. E quando a gente tem aqui uma reação ácido e base, se a gente já tem a base, tá faltando o quê? O ácido, entendeu? A questão fala que é uma reação de Bronsted-Lowry. Então, não sei o que é isso. Olha, não tem problema nessa questão. Nessa questão, só de você saber o que é um ácido e uma base, e mais uma coisa que eu falei agora há pouco, você saber as propriedades de ácido e base dos compostos orgânicos, você já vence essa questão. Recapitulando, o NaOH, que é um hidróxido de sódio, ele vai ser o reagente, né? Ele é uma base que vai ser um reagente que tem que reagir com quem? Com o ácido, né? A própria questão está falando, é uma reação ácido-base. Se você já tem a base, falta o ácido, que a gente vai utilizar para descobrir a presença de um pesticida. Olha só, esses pesticidas aqui, a gente vai ter que descobrir qual que é o ácido. Se a gente olhar aqui, ó, você tendo um conhecimento prévio de acidez e basicidade dos compostos orgânicos, você vai saber que existe uma função orgânica chamada fenol, que é essa hidroxila ligada a um anel aromático, né? Chama-se fenol, que tem característica de ser ácido, certo? Quando você olhar aqui, já vai dar para perceber que esse número 3 tem o fenol, certo? Mesmo que tenha aqui ligado esse cloro, isso não vai invalidar essa estrutura de ser um fenol, beleza? Isso aqui continua sendo um fenol e tem um caráter ácido. Dessa forma, já que a gente tem uma base, a gente precisa de um ácido, vai ser o pesticida aqui, dessa molécula de número 3, que vai reagir com esse NaOH, beleza? Então, essa questão era isso, você ter essa noção da basicidade do hidróxido de sódio, que é uma base, né? E que em uma reação de ácido e base, se você já tem a base, você já só vai precisar agora do ácido, né? E aqui o segundo conhecimento que você teria que ter é que o fenol é um composto de natureza ácida. Por fim, nós temos aqui o último assunto que eu trouxe para você, que é muito importante, que é eletroquímica. Esse assunto aqui quase sempre cai também no Enem, só que eu destaco que é um assunto assim, um pouco mais difícil, né? Ou ele vai ser intermediário ou um pouco mais difícil. Se você ainda assim está muito no nível básico em química, aconselho que você foque primeiro naqueles outros assuntos anteriores e depois você vem para a eletroquímica, beleza? Em reações de oxirredução, que eu até coloquei a seta que é mais importante, você vai ter que calcular o NOx dos componentes, beleza? E vai ter que estudar depois essa reação de oxirredução, que basicamente é uma mudança, né? Uma substituição de elétrons. Enquanto existe um componente que vai doar elétrons, tem outro componente que vai receber elétrons. Então, basicamente, é isso. Por causa disso que falou oxirredução. Porque quando você fala em doar elétrons, significa que é uma oxidação. Quando você fala em receber elétrons, está ocorrendo uma redução do NOx, certo? Por isso que o nome é oxirredução. Tem que acontecer essas duas coisas simultaneamente nessa reação. E quando a gente fala em pilhas, inclusive em eletrólise,
É porque está ocorrendo reações de oxirredução. E no caso das pilhas, há alguns conceitos também mais aprofundados um pouco. Então, se for para escolher um desses dois, você tem que escolher as reações de oxirredução primeiro, para você dar uma ênfase maior, certo? Agora vamos para uma questão aqui do Enem 2021 de eletroquímica, que envolve aqui oxirredução, nem envolve pilhas, certo? Olha, o ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações, o cobre retorna ao seu estado inicial ao final do ciclo. E a questão pergunta: a reação de redução do cobre ocorre na etapa. Então aqui você teria que saber o seguinte: calcular o NOx de cada um, né? Para você saber quando que vai acontecer uma reação de redução ou uma oxidação do composto. O que é uma redução? Quando está falando redução ou oxidação, está se referindo ao NOx, que é o número de oxidação. Uma redução é uma redução do NOx, certo? E quando a gente fala em NOx e compara com a quantidade de elétrons, é sempre o contrário. Se há uma diminuição do NOx, quer dizer que está aumentando a quantidade de elétrons, certo? Só para você se situar aqui, se você ainda não conhece muito bem esses conceitos. Então vamos aqui começar da etapa 1. Quando a gente tem um componente assim sozinho, digamos assim, o NOx dele é sempre zero. Depois que ocorre essa reação, a gente vai ter o cobre junto com o NO3, beleza? O NO3 é um íon que é o nitrato, tá? Aqui já envolve também aqueles conceitos básicos que eu falei para você, e você saber as funções orgânicas, e ali você vai também acabar tendo uma afinidade maior pelos íons, entendeu? Tem alguns íons que são mais importantes, que caem mais vezes, que nem o nitrato, que nem o sulfato, SO4. E conforme você vai fazendo as questões, você vai começar a memorizar as cargas desses íons. Então é muito importante você memorizar essas cargas, que nem aqui da hidroxila, uma carga negativa, né? É -1, entendeu? A carga desse íon nitrato também é uma carga negativa, é -1. Aqui do sulfato é a carga, duas cargas negativas, entendeu? Então a partir disso, como esses íons têm carga fixa, né? A gente vai e consegue descobrir qual que é a carga do cobre, e assim o número de oxidação dele. Dessa forma, se a gente tem um nitrato e aqui ele é multiplicado por 2, né? 2 vezes 1 dá 2, então dá 2 negativo. Aqui o NOx, dessa parte direita, digamos assim. Você pensa assim, ó, como dividindo essa molécula, tá? Dessa forma. Então, se aqui tem 2 negativo, para a gente conseguir neutralizar, né, deixar no 0 a 0, digamos assim, você tem que ter o cobre com 2 positivo, entendeu? Então, essa aqui é a carga do cobre, é o NOx do cobre, entendeu? Isso aí que é o cálculo do NOx. Por isso que é preciso saber isso previamente. Se a gente tem aqui o NOx de 0 e ele vai para 2, quer dizer o quê? Que houve um aumento, não é verdade? Se a gente aumenta o NOx, significa que há uma oxidação, entendeu? Há uma oxidação. Então, o que a questão pede? Ela pede uma redução. Não houve uma redução, não, houve o contrário, houve uma oxidação. Depois da etapa 2, a gente vai ter esse cobre com a hidroxila. São 2 hidroxilas, se você multiplica 2 vezes 1, dá 2 negativo. Logo, o cobre aqui vai ficar com 2 positivo, vai ficar a mesma coisa. Não houve nem redução, nem oxidação. Depois aqui da parte 3, da fase 3, temos o oxigênio com cobre. O oxigênio ele tem o NOx de 2 negativo. Então, automaticamente, para a soma aqui dar 0, o cobre vai ficar com 2 positivo, vai continuar a mesma coisa, tá? Então, veja a importância de saber calcular o NOx. Depois aqui a gente tem a etapa 4, em que temos o sulfato, que a carga é 2 negativo, né? Então o cobre vai para 2 positivo, entendeu? Agora a etapa 5, em que o cobre vai ficar sozinho novamente, né? Ele vai sair de 2 positivo e vai ir para o 0. Ou seja, o número de oxidação dele, se estava 2 mais e vai para o 0, quer dizer que diminuiu. Quando diminui o número de oxidação, significa o quê? Que há uma redução do NOx. Então, por isso, etapa 5, que é o nosso gabarito aqui. Então aqui chegamos ao final do nosso vídeo. O vídeo não ficou um vídeo muito rápido, mas isso é ótimo para você. Por quê? Porque você vai conseguir ter uma noção melhor de como esses assuntos caem. Muitas vezes a gente vê na internet, fala, você tem que estudar tal assunto. Mas espera aí, até que ponto você precisa se aprofundar, né? Qual estratégia você tem que adotar? Então, nesse vídeo, o que eu fiz? Além de trazer os assuntos que você tem que estudar, eu trouxe exemplos práticos para você ter uma noção muito melhor
e até que ponto você vai ter que se aprofundar nesses assuntos. Olha só, eu fiz esse vídeo com muita organização para você e agora eu quero te pedir um favor em troca, que você deixe o seu like nesse vídeo e você se inscreva nesse canal se você não é inscrito e que você comente o que você achou, se te ajudou sim ou não. Beleza? Que assim você também vai me ajudar bastante. E se você quer mais dicas para o Enem, se você quer que eu traga mais vídeos, por exemplo, com esses principais assuntos, mas de biologia e de física, coloque aí nos comentários para eu saber que eu vou trazer para você. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, compartilhe com seus amigos que também irão fazer o Enem e até a próxima.